conexão com o Felipe. Sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele e da pessoa dele cada vez mais que eu vou conhecendo, me aproximando. Um jogador do talento dele tem a humildade de se equipar ao talento. Então, acho que tem muita coisa para oferecer para a torcida do Vasco e futebol brasileiro. Eu costumo dizer que jogadores como o Felipe sempre é um presidente do futebol brasileiro. Hoje ele fez uma partida gigante, e dia do aniversário dele, dia dos namorados, uma partida simbólica, eu acho que ele não vai esquecer tão cedo. Aqui, professor Alan Santos, do BTB Esportes. Parabéns pela vitória, sabe quanto eu admiro o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta em 2 momentos distintos da sua carreira. Um momento você estava sendo campeão da Libertadores e no outro momento você estava se despedindo ali nessa saída do Fluminense. E agora volto a perguntar no Vasco da Gama. Como equilibrar título, performance e resultado dentro de um futebol brasileiro onde o resultado sempre vem à frente da performance, e hoje o Vasco, além do resultado, conseguiu a performance? Eu acredito que, pelo menos naquilo que eu procuro passar na minha vida, a performance ela sempre antecede os resultados. Não vou falar sempre, mas quase sempre. Então eu sou um cara muito focado naquilo que a gente tem um poder maior de ter controle, que é o trabalho para performar. Às vezes tem uma performance boa, eu repito, contra o Red Bull. Tá mutado coletiva do Fernando Diniz. A gente é muito focado no resultado. É muito foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. E quando a gente fica só no resultado, a gente às vezes perde o melhor da festa, porque a gente não vai. O que a gente tem resultado de maneira consistente é uma outra coisa. É ter trabalho, ter você enxergar os sinais. E aqui, de maneira especial no Brasil, a gente não. O resultado não vem. Então a gente fica muito preso, o que ganha é bom, o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que foi condizente com aquilo que a gente performou. O Red Bull não foi condizente, mas o time não foi mal. Só quando você vai contra o Red Bull, numa entrevista como essa, você tem que ir com muito cuidado. As pessoas, se você mal interpretado, como eu fui cuidadoso naquela entrevista, de falar assim, a gente tentou. É tão difícil ganhar aqui do Morumbi, como é difícil a torcida do Vasco em São Januário estar perdendo 2-0 e não conseguir vaiar o time. Então aquilo foi um grande sinal que eu falei para os jogadores, que a gente ia se afundar. A gente fez bastante coisa boa. E eu espero, eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. Essa outra pergunta que você perguntou dos treinamentos, acho que a janela dos treinamentos ela vai ser importante para a gente. Se eu gostaria de ter jogos sequenciais, eu preferia ter uma pausa para dar mais treinamento para todo mundo. Acho que o time com mais treino ele tende a ganhar, a encorpar, a encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. Aqui. Vinícius, parabéns, boa noite, pela vitória. Uma pergunta. No jogo contra o Bragantino, foram 20 finalizações, 4 no gol. Eu estou com os números aqui, foram 14 finalizações, 9 no gol. Foi uma prioridade nesse período de treinamento, finalização, que o Vasco estava deficiente? Então, assim, esse negócio também da finalização no gol é uma coisa que, às vezes, quando você vai apreciar contra o Bragantino, a gente teve cabeçada para fora de dentro da área. É uma chance muito mais real, às vezes, do que o chute. O cara estava no meio do campo e é contabilizado como uma finalização. O número melhor para analisar esse tipo de coisa é a expectativa de gol. A gente teve uma expectativa de gol alta contra o Bragantino. A gente teve finalizações de cabeça e umas 5 dentro da área. Então, a gente tinha uma possibilidade de sair gol. Eu acho que uma só foi gol.
Então, hoje a gente finalizou um pouco menos, a gente finalizou muito gol, a gente também teve bastante chance de marcar. Finalização de perto da área ou de dentro da área. Aqui, Diniz. João Silva, do canal Colina em Foco, parabéns pela vitória. Se me permite duas perguntas. A primeira, amanhã você completa um mês e você comandou o Lanús, ou seja, da sua estreia. Queria que você avaliasse esse primeiro mês de trabalho, tendo em vista o que você conseguiu. Ao meu ver, você cumpriu suas metas, digamos assim, imagino que possa ser as mesmas que você também identificou. O Vasco vai para uma pausa fora da zona, classificado na Copa do Brasil, classificado para os playoffs da Sul-Americana. Queria que você fizesse um balanço sobre esse primeiro mês, as dificuldades que você passou, e também agora uma outra pergunta, tem muita curiosidade, do que vai fazer o Diniz nessa... Vai ganhar férias, vai trabalhar, teve contato com o Admar Lopes, o novo diretor de futebol. Como é que você projeta? Enquanto os jogadores vão estar curtindo, o que você, Fernando Diniz, vai estar fazendo? Vou ficar um pouco com a minha família, aproveitar a minha esposa, aproveitar para o dia dos namorados que já passou, né? A Simone, minha esposa querida. E eu vou aproveitar um pouco a minha família e a gente não para de trabalhar. Ficar fazendo essa janela há bastante tempo, né? O Edmar está chegando, vai ser muito bem recebido aqui, espero que, com certeza, que ele vai vir para somar e ajudar o Vasco. E em relação à pontuação, o que você falou da performance, dos objetivos conquistados, eu acho que a coisa principal que eu vejo no Vasco, que foi o que me motivou a acabar das coisas, que eu vi muito que no time. Chega um time, naquele momento, subaproveitado, né? Com jogadores que podiam andar mais para frente, né? E eu vejo, o que mais positivo, eu vejo os jogadores em franca evolução, um crescimento muito positivo. E isso só confirma a intuição que eu tinha quando via o elenco do Vasco. E é bom sempre falar assim, do Vasco, que a presença assim, do Felipe e do Pedrinho, como eu também, mas eu especificamente falo do Clauber, mas do Felipe e do Pedrinho são pessoas que tinham conexão com o trabalho desde sempre. E isso facilita muito, porque são pessoas que acreditam, assim, sempre tiveram assim, um olhar com mais profundidade sobre aquilo que eu fazia. Então, esses dois personagens, eles acabam tendo muita influência naquilo que eu fazia no Vasco e naquilo que eu vim fazendo no Vasco. É muito bom sempre ressaltar isso. Diniz, aqui, boa noite. Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. Diniz, até aproveitando para falar um pouquinho, além da pausa para o futebol, tem agora uma janela de transferências. O quanto é importante essa janela para você, para poder montar um pouco mais o elenco à sua afeição, e o quanto ter um novo diretor de futebol, um novo diretor para gerenciar o futebol, atrapalha nesse sentido para a contratação de atletas? Eu sou muito contente com o elenco do Vasco. A gente vai fazer movimentos muito pontuais. Vocês sabem que o Vasco tem um orçamento com limitação e as pessoas são responsáveis